A semana foi marcada pela visita da presidente da Comissão Europeia aqui no Brasil. Ursula von der Leyen esteve com o presidente Lula e no discurso citou uma nova era nas relações entre União Europeia e Brasil. No encontro, ela anunciou que o bloco econômico vai doar 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia e 2 bilhões de euros para apoiar a produção brasileira de hidrogênio verde. A viagem dela ao Brasil faz parte de uma série de encontros com representantes da América Latina, com visitas também aos países Argentina, Chile e México. O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia também foi tema do encontro com o presidente Lula. Vamos conferir. Lula disse que na relação entre parceiros estratégicos não deve existir desconfiança e sanções. A declaração foi feita por conta de um dispositivo incluído pelo Bloco Econômico Europeu no acordo com o Mercosul. Esse dispositivo cria obrigações ambientais ao Brasil, principalmente sobre controle do desmatamento. E em caso de descumprimento, sanções são aplicadas. Na avaliação do governo brasileiro, o bloco europeu coloca entraves principalmente ao agronegócio brasileiro por motivos que não seriam apenas aqueles ligados ao meio ambiente. Foi diante da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que Lula fez as críticas a essas possíveis penalidades previstas. Expus à presidente von der Leyen as preocupações do Brasil com um instrumento adicional ao acordo apresentado pela União Europeia em março deste ano, que amplia as obrigações do Brasil e as torna objeto de sanções em caso de descumprimento. A premissa que deve existir entre parceiros estratégicos é a da confiança mútua e não de desconfiança e sanções. Ainda na manifestação, Lula disse também que a União Europeia aprovou leis com efeitos extraterritoriais que modificam o acordo entre os dois blocos. A presidente da Comissão Europeia afirmou que o bloco aguarda a resposta do Mercosul ao que chamou de compromissos adicionais apresentados e que está disposta a ouvir as razões dos países sul-americanos. Ainda de acordo com a líder do bloco econômico, as negociações entre União Europeia e Mercosul devem continuar até o fim do ano, quando o acordo entre os dois blocos deve ser validado pelos membros. Vale lembrar que esse dispositivo citado na reportagem se trata daquela lei antidesmatamento da União Europeia. Ela deve começar a valer em cerca de 1 ano e meio até 2 anos. Nessa legislação, a Europa proíbe a entrada de produtos agrícolas como soja, café e carne bovina vindas de áreas de desmatamento ilegal e também legal. Ou seja, mesmo que o Brasil permita essa supressão de vegetação, após dezembro de 2020, o produto fica impedido de entrar lá na União Europeia. A União Europeia vem perdendo a importância nas nossas exportações do agro. Em 2012, por exemplo, 21,7% dos nossos embarques agrícolas tiveram como destino a Europa. E em 2022, esse número caiu para 16,1%. Agora, a gente quer saber se a era de ouro na relação entre Brasil e Europa acabou? Tiago Aragão, diretor de estratégia da Arco Advice, é o nosso convidado. Tiago, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Da mesma forma, é muito bom recebê-lo. Primeira questão, você acredita que temos ambiente para fechar esse acordo Mercosul-União Europeia até o fim do ano, como sinalizaram aí os europeus, toda essa intenção? Ou essa era de ouro na relação entre Brasil e Europa já ficou para trás? Bom, primeiro que eu não vejo uma unidade de visão e percepção entre os europeus, né? Existem inúmeros interesses distintos entre eles e por mais que eles conseguiram apresentar uma visão de uma proposta que pode ser feita com o Brasil, no fim das contas existem alguns países que não têm tanto interesse de avançar isso quanto outros. A França, por exemplo, é notório que o posicionamento dos fazendeiros franceses ao longo dos últimos anos tem sido de dificultar um relacionamento entre a União Europeia e o Mercosul, e é compreensível o lado deles, até porque eles percebem que o Brasil pode acabar prejudicando a capacidade que eles têm de dominar determinados setores do mercado. O pulo do gato, que foi a grande sacada do governo francês, que acaba se expandindo um pouco para outros governos, é vincular os temas ambientais.
Obviamente, eles não levam em consideração que o Brasil tem regras de tratamentos e cuidados ambientais que são muito mais avançados do que os que têm em diversos países europeus, inclusive a França. E quando se trata e coloca um assunto desse como um condicionante para um acordo, isso cria uma situação assimétrica entre os sócios, ou seja, não há mais sociedade. O que existe é uma relação entre um acima e um outro abaixo. Isso explica por que o percentual de comércio entre Brasil e União Europeia tem diminuído de 2012 para cá. Ou seja, tem todas essas questões colocadas na mesa e tem essa dificuldade da França que você acabou de citar, trazendo ali as dores dos próprios agricultores de lá. O que está acontecendo na Europa? Você disse que a Europa não é uma coisa só, né? Tem várias visões dentro da Europa. A gente tem noticiado aqui, numa sequência de semanas, algumas medidas que estão acontecendo lá. Eu vou te chamar para a gente ver uma que foi destaque no Financial Times nessa semana. Dá uma olhadinha, você e o pessoal de casa, né? Enquanto a União Europeia aumenta as exigências ambientais para exportadores, países que compõem o bloco econômico seguem sofrendo com a disparada dos alimentos. Nessa semana, uma reportagem do jornal Financial Times, que está ilustrada na TV, revelou que, após pressão do governo, produtores rurais concordaram em reduzir os preços dos alimentos na França. Segundo o ministro das Finanças do país, 75 produtores se comprometeram a reduzir os valores até julho e que as autoridades iriam realizar verificações para garantir que os produtores cumprissem os seus compromissos. O ministro francês ameaçou ainda nomear e envergonhar aqueles que não cortarem os preços e cobrar um imposto inesperado dos produtores rurais se as cotações não começarem a cair. Tiago, parece até uma história estranha. O que está acontecendo na Europa, hein? Olha, isso foi noticiado pelo Financial Times, ele acaba explicando metade da história, né? Porque toda negociação tem compromissos feitos pelos dois lados. Então, não é nenhuma coincidência que a União Europeia, ela, nas últimas semanas, ela colocou novas cláusulas de negociação com o Brasil, que acabam dificultando e, eventualmente, até punindo o Brasil por questões que não estão diretamente relacionadas ao acordo em si, e acaba prejudicando a assinatura pelo lado do Mercosul. É natural. Então, se os fazendeiros franceses eles estão abrindo mão de reajustar seus preços por conta da inflação no país e a tentativa do governo de conter a inflação, o lado do governo aceitou a narrativa dos franceses de colocar um pé no freio na formalização de um acordo com o Mercosul. Então, o que a gente vai ver é que, enquanto essa situação não se normalizar na Europa, e está tudo conectado, a questão da inflação está alta, porque quando a gente teve o início da guerra na Ucrânia, a gente tem um volume de trigo que passou a ser isolado do mercado, que era exportado a partir da Ucrânia, criando uma inflação em cima desse grão especificamente. Isso acaba se estendendo para outros produtos, outras commodities, que acaba afetando e gerando inflação e afeta os fazendeiros franceses. Então, é natural que eu não vejo, até o final do ano, uma solução clara num acordo entre Mercosul e União Europeia, até a situação doméstica, como na França, agora mencionado, se solucione por questões inflacionárias que são decorrentes de temas terceiros, como a guerra na Ucrânia. Muito bem. É precipitado concluir que a relação de ouro entre Brasil e Europa já ficou para trás? Olha, eu acho que sim, já ficou para trás. Pode nascer uma outra era de ouro entre Brasil e Europa. Agora, o momento de ouro da União Europeia entre os seus membros, ela também parece que já vem passando. Isso começa desde a saída do Reino Unido até uma dificuldade de se gerar uma linha comum entre todos os membros. À medida que o mundo vai se dividindo numa questão baseada nas tensões entre Estados Unidos e China, e isso começa a criar novos blocos de, pelo menos, apoio ou influência geopolítica entre um e outros, isso acaba também gerando uma sequência de sentimentos nacionalistas em todo o mundo. Então, a gente vê a Hungria, por exemplo. A Hungria do Viktor Orbán, ela tem um sentimento nacionalista muito mais forte do que um sentimento europeu, por mais que faça parte da União Europeia. Então, a era de ouro da própria União Europeia também é algo que já está para trás.
Interessante. Isso conecta muito com a minha próxima pergunta a você, né? Essa visita da Europa aqui na América. Vamos chamar a atenção do Tiago e de todos que nos assistem para uma notícia que marcou essa semana também. A União Europeia e o Chile concordaram em fechar uma parceria em relação ao lítio, elemento fundamental para a fabricação de baterias para veículos elétricos. Segundo a agência de notícias AFP, o Chile é responsável por 34% da produção mundial de lítio e possui cerca de 36% das reservas do planeta. O que a Europa está buscando por aqui, hein, Tiago? Olha, é absolutamente importante, não só para quem lida com comércio exterior, quem acompanha tecnologia ou relações internacionais como um todo. Lítio hoje é o minério mais importante do planeta. E isso coloca o Chile, a Argentina e outros países numa condição de importância estratégica como esses países nunca tiveram. Como existe uma corrida entre alguns países para garantir acesso às poucas minas de lítio que existem no mundo, e principalmente as que estão concentradas no Chile, na Argentina, na Bolívia. A Bolívia ainda não começou o processo deles de exploração, mas principalmente no Chile e na Argentina, o que a União Europeia está fazendo? Ela está correndo, se adiantando para evitar que o controle das principais minas de lítio ou de exploração das principais minas de lítio no Chile caia nas mãos dos chineses. Porque hoje, como a concentração do processo de fabricação de baterias, seja para painéis solares, seja para turbinas eólicas, seja para baterias de veículos elétricos, para 1.000 outras utilidades, a China hoje ela tem um controle quase que absoluto da cadeia. Então, a partir do momento que ela tem um controle da cadeia, ela tem uma capacidade de influenciar diretamente a capacidade industrial e economia de inúmeros países no mundo que são e serão cada vez mais dependentes nos produtos que são derivados do lítio. Então, a partir do momento que a União Europeia se faz um acordo desse com o Chile, eles estão garantindo um fluxo próprio de lítio para dissociar e diluir um pouco da dependência que eles têm da China hoje. Então, esse foi um movimento muito importante e muito interessante pelo lado da União Europeia. Muito importante as suas considerações para a gente amarrar tudo que você brilhantemente trouxe para a gente, porque o agronegócio precisa prestar atenção em tudo o que está acontecendo e que a gente trouxe aqui na pauta. Quais são os pontos mais relevantes de conexão? O agronegócio, principalmente o agronegócio brasileiro, ele é altamente sofisticado tecnologicamente falando. Então, o nosso agronegócio, ele se tornou o mais poderoso do mundo pela nossa capacidade não só de gestão e também do ambiente fértil que nós temos no país, mas pela capacidade de unir ciência e tecnologia dentro do processo de gerar e plantar e colheita no país. Então, a partir do momento que o Brasil ele tem um papel muito importante, não só na produção agro, mas também na utilização de tecnologia na área agro, é imperativo que o Brasil observe como que os outros países que estão diretamente ligados, seja como fornecedores dessas tecnologias, seja como compradores do produto final, como que eles interagem entre si, porque isso vai indicar, pode indicar para muitos produtores as dificuldades e oportunidades de curto, médio e longo prazo, por conta desses relacionamentos entre os países. Se a partir de amanhã a China garantir o acesso à enorme maioria de minas de lítio no mundo, nós vamos ter plena consciência de que a China vai ter um controle na formulação e criação de baterias e, consequentemente, eles vão poder colocar o preço que eles querem em veículos elétricos ou outras tecnologias que utilizam essas baterias. Isso acaba afetando o agro e todas as áreas de logística e de exportação também. Nosso tempo está esgotado e eu vou te fazer uma última pergunta. Dentro desse contexto que você chamou a atenção, de oportunidades e desafios dentro desses parceiros comerciais, fornecedores ou até clientes, o que você vê de mais urgente? Você já deu algumas pistas aqui na sua fala. Olha, eu acho interessante para o produtor brasileiro ele sempre estudar a capacidade e a possibilidade de diversificação. A gente tem uma ideia, às vezes, errada sobre dependência. A dependência ela não é só de quem compra 100% do produto que você faz, mas a dependência maior nesse relacionamento é seu de vender 100% do seu produto para um comprador. A partir do momento que existe essa dependência, aquelas decisões e o posicionamento do seu comprador no país deles
tende a ter mais impacto para o seu negócio do que as decisões que são tomadas em Brasília. Então, para o produtor brasileiro, é absolutamente imperativo não só compreender a fundo como são os seus compradores, mas também buscar uma diversificação cada vez maior no seu portfólio. Tiago, muito obrigada mais uma vez. Tiago Aragão, diretor de estratégia da Arco Advice. Volte sempre, é muito bom ouvi-lo. Muito obrigado, um prazer. Até a próxima.